Jesus não está falando de economia quando diz aos seus discípulos: dai de graça o que de graça recebestes. Jesus está falando da própria graça de Deus. O contexto da época em relação ao sacramento do perdão era o grande comércio que havia no Templo de Jerusalém. Não é por outra razão que Jesus entrou com um chicote na mão dentro do templo. Os amigos devem lembrar dessa passagem. Acontece que era muito cara a expiação dos pecados. O pobre podia alcançar a expiação dos seus pecados mediante a compra de uma pomba, de um passarinho, o que era provavelmente o mais barato, mais acessível para o pobre. Os ricos mandavam sacrificar touro para que o sangue do touro expiasse os seus pecados. Então imaginem o quanto custava para o sujeito expiar o seu pecado mediante sacrifício no templo. Nesse sentido, Jesus diz para os seus discípulos: olha, a graça de Deus é gratuita, ela requer apenas o arrependimento sincero do coração da pessoa. Então, dê o sacramento do perdão de graça, porque é de graça a graça divina. Mas a má interpretação acha que Jesus está falando de economia. Se fosse assim, nenhum médico poderia receber o seu salário, já que, enquanto na faculdade, recebia tudo de graça, porque o papai pagava as contas da faculdade, não é mesmo? Claro que tem aqueles que trabalham para se formar, mas quantos outros receberam a sua própria formação de graça? Jesus teria criado uma revolução econômica já na sua época, o que não tem absolutamente nada a ver. Não saiu de graça o que eu mais ou menos entendi até hoje. Por exemplo, quando eu vou falar de um assunto, eu gasto, e gasto muito. Vejam o caso, por exemplo, desta belíssima coleção, talvez a melhor coleção da história da Igreja. Eu a comprei justamente para isso, para entender a história da Igreja, para passar alguma informação no futuro, se fosse o caso. Uma coleção caríssima. A coleção do genial Daniel Hobbes, o francês Daniel Hobbes. É uma coleção muito grande, completa sobre a história da Igreja. Vou mostrar aqui para vocês inteiramente. Imaginem o quanto me custou esta edição. Uma edição muito bem trabalhada, uma tradução belíssima e é claro que tem um alto custo. Portanto, se eu for falar da história da Igreja, certamente que os amigos entenderão, não me saiu de graça. Se, por exemplo, quiser eu algum dia falar sobre São Tomás de Aquino, ou a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, claro que também não sairia de graça, porque para falar sobre a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, é preciso, no mínimo, comprá-la e lê-la. Eu tenho aqui a Suma Teológica completa, outra edição bastante cara, e não poderia ser diferente. Uma maravilhosa edição, a última grande edição em língua portuguesa da obra de São Tomás de Aquino, a Suma Teológica. Pois bem, nada disso é gratuito, sem falar, evidentemente, do preço gasto em energia, dos olhos que são gastos em longas leituras madrugada adentro. Tudo tem um custo.